Galera do nono, tudo bem? Como é que andam os estudos? Vamos continuar então. Como a gente combinou na semana passada, hoje a gente inicia aí o capítulo 3, um assunto novo, de razão e proporção, porcentagem e juros. Vamos dividir o capítulo em algumas etapas para não ficar muito extenso e muito cansativo. Então hoje vai ser razão e proporção, tá? Vamos lá. Bom, quais são os tópicos da aula? Definir o que é razão, o que é proporção e falar um pouquinho sobre escalas, que na verdade é uma aplicação aí da razão e proporção. O que é razão? É o quociente entre dois números reais A e B, tal que o B é diferente de zero. Vamos traduzir para você agora, ó. O que é um quociente mesmo? O quociente é uma divisão. Então é uma divisão, e essa palavra é importante para nós aqui, entre dois números reais A e B, nessa ordem, tá? E aí a ordem é importante, tal que o B é diferente de zero. Por que o B não pode ser zero, galera? Porque se é uma divisão, o denominador não pode ter zero. Como é que fica, então, a razão? A razão vai ter ou essa configuração aqui, A sobre B, que é a mais comum de aparecer, uma fração mesmo, tá? Ou essa aqui, que é mais comum aparecer quando a gente fala em escalas. Já já a gente vai ver ela também, belezinha? Ela é utilizada para estabelecer comparação entre grandezas, e essa é a parte importante da aula aí. Como assim comparação? Eu consigo criar uma razão que compare dois valores, que tem uma certa relação aí. Olha o exemplo. Em uma banca de frutas existem 20 unidades. Sabendo que existem 4 bananas e 5 maçãs, determine a razão entre a quantidade de bananas e o total de frutas, a razão entre a quantidade de maçãs e a quantidade de bananas. Vamos lá. A pergunta era a razão entre a quantidade de bananas e o total. Essa sequência tem que ser obedecida, ó. Aqui eu tenho então primeiro bananas para o total. Como é que vai ficar a minha razão? Bananas sobre total. Não posso inverter a ordem porque o exercício me pede exatamente essa razão, tá? E aí vai ficar então pela quantidade que a gente tinha anotado, eu tenho 4 bananas para um total de 20 frutas. Aí 4 sobre 20 seria a razão, só que a gente já combinou que precisa simplificar as frações quando elas forem redutíveis, né? Então, vou dividir tudo por 4 aqui, o resultado vai me dar 1/5. O que significa 1/5? Significa a razão entre a quantidade de bananas e o total. Isso quer dizer o quê? Que para cada banana eu tenho 5 frutas, certo? E aí a gente cria depois, se quiser, uma proporção em relação a isso. Vamos para a letra B, ó. A razão entre a quantidade de banana e a quantidade de maçãs. Então agora mudou a ideia, ó. Eu vou dividir bananas por maçãs. Não tem mais o total, eu posso escolher fazer a comparação agora de banana com maçã. Ao invés de comparar o total de bananas com o total de frutas. Então, no nosso número lá, as bananas eram 4, as maçãs eram 5, a minha fração fica 4/5. Isso quer dizer que a cada 4 bananas eu tenho 5 maçãs, tá? Então, quando a gente fala que a razão é uma ferramenta de comparação, é nesse sentido aqui. Ela consegue pegar duas grandezas e comparar essas grandezas, tá? Beleza, agora vamos para a proporção. A proporção ela dá continuidade a esse assunto, beleza ou não? Vamos lá. É a igualdade entre duas razões. Então, para entender proporção, tem que entender razão. Dados 4 números reais, então essa é a definição, ó, número A, número B, número C, número D. Podemos escrever A sobre B igual a C sobre D. O que é que tem de importante aqui, ó? A sobre B é uma razão. C sobre D também é uma razão. Então, eu estou fazendo o quê? A igualdade das razões. Portanto, todo esse processo, tudo isso aqui, ó, é uma proporção, tá? A proporção ela é a igualdade entre as duas razões. E aí eu já sei que você já deve estar pensando, é nesse caso que eu posso multiplicar em cruz, não é? Exatamente. Quando você quiser resolver, você pode fazer a multiplicação em cruz, ó. E aí vai gerar para você uma expressão desse jeito aqui, ó. A vezes D igual a C vezes o B.
E aí a gente tem como resolver aí a questão, né? Dessa forma, a gente estabelece uma proporção entre as razões AB e CD. Tranquilo, gente? Então, com a definição aí? Bom, na proporção, a gente pode estabelecer aí uma legenda para a gente entender quando é que se usa, o que ela tem de importante. Ó, a proporção ela é utilizada para que se possa calcular números desconhecidos proporcionais aos números da fração inicial. Ou seja, se eu tenho uma relação já no começo, eu posso estabelecer uma relação futura usando a proporção, usando a igualdade. Como assim? Ó, vamos explicar melhor. Ainda pensando na banca de frutas, qual será a quantidade de bananas se o total de frutas da banca for 30 agora e a proporção anterior entre bananas e o total se manter? Então vamos lá. Como é que esse negócio ficaria? Ó, a minha proporção anterior era de 1/5, se eu simplificar, certo? Eu quero saber o que vai acontecer num cenário novo agora se a banca tiver 30 frutas, agora não é mais 20. Eu quero saber quantas bananas vão aparecer aí se tudo isso continuar proporcional, tá? Bom, então lembrando que a razão era 4/20 ou 1/5, o que a gente tem? Ó, 1/5, eu vou igualar aqui com 4/20 para ficar mais fácil de entender a lógica. Quem era o 4? Ó, bananas e aqui total. Quando eu simplifiquei, aqui continua representando as bananas e aqui continua representando o total. O que eu quero saber? Eu quero saber quantas bananas vão aparecer se o meu total agora for de 30. Então, eu vou igualar aqui, ó, com total embaixo para corresponder ao 5 ou ao 20. E aqui eu vou colocar o x, que representa o número de bananas aí que a gente quer saber. Então, a continha vai ficar em torno disso, ó, 1/5 é igual a x sobre 30. O que a gente acabou de fazer? De utilizar proporção entre as duas razões para resolver um problema. E aí, multiplica em cruz para ver o resultado, ó. Então, a gente vai ter, vou fazer do ladinho aqui, 5x igual a 30, o x vai dar 6. O que esse 6 significa? Que quando a minha quantidade de bananas for 6, isso corresponde a um total de 30 frutas, é proporcional à quantidade de frutas. Tudo bem, gente? Então, a gente encerra aí a parte de proporção. Vamos para escalas agora.